Começo trazendo uma demanda para a mesa diretora, nobre vereador Ricardo Teixeira, João Jorge, que é um assunto que a gente estava conversando na hora do almoço e que eu volto a bater nessa mesma tecla, que os partidos menores não têm vaga nas comissões extraordinárias. Desde 2019, o número de membros vem caindo nessas comissões. Isso tem muito a ver com uma falta de interesse dos próprios vereadores. E o que rola hoje é uma disputa, o que é bom. Só que em algumas comissões faltam vagas. E então nós não acreditamos que seja justo e não isonômico que partidos como PSB, Rede, PV e até o PSD fiquem de fora dessas comissões extraordinárias. Então, senhor presidente Ricardo Teixeira e demais membros da mesa diretora, peço que a mesa avalie abrir vagas aos vereadores faltantes que queiram atuar nas comissões extraordinárias, sem prejuízo dos demais que já estão indicados. Na verdade, a gente tem que valorizar essas comissões e, de fato, eu, Renata Falzoni, gostaria de estar participando ou na de meio ambiente ou na de turismo, sem estar prejudicando nenhum outro vereador que esteja lá dentro. Bom, segundo assunto de hoje é a CPI das mortes de trânsito. Nós já temos assinaturas necessárias e já protocolamos, e a gente sabe que só 2 CPIs vão adiantar. Então a gente tem que realmente pedir a todos os senhores, todos os nobres vereadores, um apoio explícito. Todas as CPIs são urgentes e são importantes. Só que nesse momento nós temos o mototáxi, o moto por aplicativo, ele vai entrar em debate sem que a gente tenha investigado de fato por que da escalada de tantas mortes no trânsito. Isso é uma coisa que, depois de 30 anos que nós tivemos com essas mortes em queda, a partir de 2020, elas voltaram a subir. Em 2020, nós tivemos, entre 1.000 aspas, apenas 711 mortes, que é um absurdo, que são mais de 2 por dia. Para agora, nós temos mais do que 1.000 mortes ao ano. Nós saltamos de 6 mortes por 100 mil habitantes para 9 mortes por 100 mil habitantes. Isso é um descalabro. De um lado, o prefeito joga tudo no colo dos aplicativos, tirando o corpo fora das suas reais responsabilidades, que é uma gestão de trânsito voltada para a segurança viária, para todos os modais, não estou falando só para motocicleta, porque os aumentos foram para todos, pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, passageiros, todos aumentaram, contribuíram para o aumento das mortes no trânsito. Os aplicativos vêm de um mundo de fantasia, quando o que a gente vê é que eles oferecem a pressa como produto. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir e coibir, porque isso é uma fábrica, isso sim é a carnificina ao que o prefeito se referiu. Como é que você pode comprar um produto e ser premiado pela pressa na entrega? Isso daí é uma jornada extenuante e esses jovens negros de periferia são as maiores vítimas. O resultado é uma combinação fatal. Então eu peço o apoio pluripartidário para essa CPI, para que a gente investigue como que São Paulo, depois de ter conseguido por 30 anos batalhar por menos mortes no trânsito, a gente tem esse acréscimo para mais de 1.000 vidas perdidas no ano. E nenhuma investigação séria é feita. Bom, ainda me restam 11 minutos e eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que é risível. É rir para não chorar. Eu, quando cheguei aqui na Câmara, eu prometi para mim mesma que nessa minha idade, se não for lúdico, a gente não vai para frente. Só que a gente está rindo de coisas que são muito sérias. O prefeito lançou hoje o programa Bosques Urbanos. E no discurso, uma política de enfrentamento às mudanças climáticas para aumentar a urbanização, a arborização urbana. Quando a gente pressiona o prefeito, por exemplo, que teve toda aquela devastação das árvores da Sena da Madureira, a gente ouve, não, nós vamos replantar 220 mudas contra 175 árvores adultas, poderosíssimas que estavam lá. A gente sabe muito bem o que é difícil você cuidar
de uma muda de árvore. Imagine 220 mudas de árvore num sol de rachar como está, que você não tem nenhum tipo de trabalho de regar, de você irrigar essas árvores. E também a gente recebe a resposta de que São Paulo tem sim muitas mudas, mas não tem onde plantá-las. Então, nesse release que hoje a gente recebeu, diz que essa ação de bosques urbanos é para estar alinhada ao COP30. Mas o que é na prática? Vou fazer algumas perguntas. Será que é uma coincidência que todos esses bosques, entre aspas, estejam juntos a pontes e viadutos? Né? Será uma coincidência que esses bosques, entre aspas, sejam gradeados de tal maneira que a pessoa não possa entrar e acessar? Será uma coincidência que esses plantios sejam compensações ambientais de grandes desmatadores de obras, no mínimo, questionáveis? Então, o que a gente está vendo aqui não é um reequilíbrio, não é uma política de você desimpermeabilizar o solo e plantar, e com isso está combatendo as mudanças climáticas. O fato, nobre vereadores, é que a cidade precisa ampliar com urgência a sua cobertura vegetal. Isso não é uma sugestão de quem gosta de árvore como eu. Isso é uma coisa técnica que se sabe que é a maneira que a gente tem para combater as enchentes e diminuir a temperatura dentro da cidade, e com isso diminuir as grandes chuvas que caem concentradas aonde o calor é emanado pelo asfalto. O que a gente tem que tomar muito cuidado com essa política de green brainwashing, que é você fazer uma lavagem cerebral de verde, que é o que a gente vê. As políticas ditas, entre aspas, verdes, que mais podem maquiar a política higienista e perigosíssima. Quando você faz bosque cercado, eu olho aquilo e vejo, aqui não se quer uma determinada classe social da cidade aproveitando a cidade. Eu quero fazer um capítulo que ainda me resta 8 minutos, eu vou falar bem menos do que eu preciso, que é o seguinte: quando você vai ver no Caderno da Cidade, criada pela equipe do Nabil Bonduque, querido vereador Nabil Bonduque, em 2003 em Brasília, o Ministério da Cidade definiu naquele caderno o que é mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável não é você pensar, gastar nenhuma energia, sair do ponto A ao ponto B. Mobilidade sustentável é você fazer com que as pessoas se locomovam na cidade de tal maneira que você não crie espaços segregados. Então eu vou dar um exemplo. Quem é que conhece aqui a Praça Campo de Bagatelle? Ela tem no centro dela, na Zona Norte, uma réplica, ou tinha uma réplica do 14 bis lá do Santos Dumont. Totalmente detonada. Se você olha a praça por cima, são mais ou menos 30 mil metros quadrados, sendo que 10 mil metros quadrados desses estão a serviço da circulação de automóvel, e não tem uma única faixa de pedestre para você acessar essa praça. Chama praça e você não consegue chegar lá. Conclusão: o 14 bis está detonado, porque você não tem o quê? Acesso do público, você não tem zeladoria. E cadê o bosque urbano sendo plantado numa praça, Campo de Bagatelle, que poderia estar com a população acessando? Então, eu convido a todos os nossos colegas vereadores que estudem, pensem, vamos pressionar para que essa causa ambiental vire uma política pública de qualidade, e não apenas pequenos bosques que já existem sendo confinados para dizer que aqueles são os novos bosques urbanos.